Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão no meio do nosso ponte teológico e estamos iniciando isso, estamos iniciando mais uma série de estudos, teologia pentecostal, nós vamos aqui nos aprofundar com a graça e a permissão do Senhor Jesus, né? No estudo, né? Você que é pentecostal, você que não é, você quer saber mais acerca do tema, seja bem-vindo também. Vamos falar sobre muitas questões, muitos assuntos importantes, obviamente a teologia numa perspectiva pentecostal. E para isto, claro, eu vou recorrer ao nosso querido, olha, a minha edição ainda é antiga, teologia temática organizada por Stan Horton, grande autor respeitado no meio pentecostal. Então essa obra aqui é um clássico da CPAD. Eu não sou da Assembleia de Deus, né? Você que está chegando agora, está me conhecendo agora, eu não sou assembleano. Contudo, considero-me um pentecostal, arminiano. Né? A teologia assembleana é a teologia que eu creio. Creio na continuidade dos dons, sou arminiano, sou pré-tribulacionista, creio no milênio literal. Enfim, então se você também faz parte do maior movimento, né, no maior movimento, né, evangélico no mundo, que é o movimento pentecostal, né, as Assembleias de Deus a gente reconhece, a gente sabe que é a maior denominação do Brasil. Então se você faz parte desse movimento, seja bem-vindo para nós iniciarmos aí esse estudo. Nós vamos estudando esse livro, comentando e aprendendo juntos, ok? Eu convido você desde já a dar o like, você poderá estar comentando para ajudar a engajar o canal. Eu convido você também a compartilhar esses estudos nessas aulas em grupos aí, né, da IBD, seminários, você divulgar em grupos de Facebook, divulgar para os seus amigos que também têm interesse acerca da teologia pentecostal, ok? Eu poderia colocar o título desse estudo, Teologia Sistemática Pentecostal, mas eu vou focar apenas nesse único título, Teologia Pentecostal, que é, né, a sistemática, né, nessa perspectiva pentecostal, ok? Então, vai ficar teologia pentecostal e a gente vai dividir em várias aulas e os temas a gente vai sempre colocando também nos títulos do vídeo. E se você deseja ser um apoiador desse canal, convido você, aqui abaixo tem o link do Apoia-se, você pode ser um apoiador. Ontem eu estava falando na live que, né, nós não temos, o YouTube já permitiu, já liberou para mim, mas eu não quero trabalhar com canal de membros, porque eu percebo que outros YouTubers, quando o YouTube libera o canal de membros, aí ele coloca vários valores, né? Aí a pessoa entra lá, aí são vídeos exclusivos. Eu percebo que aulas como essa, eu iria colocar só para membros. Eu entendo que todos devem ter o direito de ver, né? Tem que estar aberto a todos. Então você não está pagando nada para estar assistindo essa aula, certo? Não é um vídeo exclusivo do canal de membros, porque não tem. Mas você pode sim nos ajudar, né? Pode nos ajudar sendo um colaborador, um apoiador. Aqui embaixo tem o link do Apoia-se. A partir de R$5, 5, 10, 15, você pode ser um patrono, um patrocinador, um apoiador deste canal, abençoando. Você entende que o canal abençoa a sua vida, tem abençoado outras vidas. Nos ajude, né? Você vai ser um apoiador ali mensal, e fazendo isso você vai fazer parte do Zap da família Point. E dentro em breve nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, né, logo sim que nós alcançarmos a meta financeira que está lá dentro da plataforma do Apoia. Então entre depois aí que você assiste o vídeo, você vai saber todos os detalhes, ok? Então vamos lá. Estou no capítulo 1 aqui, obviamente, né, nessas aulas introdutórias vamos trazer um panorama histórico e a gente vai comentando os detalhes, ok? Diz aqui o nosso querido Gary McGee, que foi o teólogo escolhido para falar sobre o panorama histórico nesse primeiro capítulo dessa teologia de Stan Horton, né? Ele que organizou, ele que escolheu os teólogos que escreveriam os artigos. Ele diz o seguinte: alguém comentou certa vez que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia, como se não estivesse ele radicado à interpretação bíblica da doutrina cristã. As pesquisas sobre o desenvolvimento histórico e teológico das crenças pentecostais têm revelado, contudo, uma tradição teológica bem elaborada. O pentecostalismo, conquanto possua muita coisa em comum com as outras denominações evangélicas, apresenta um vívido testemunho da obra do Espírito Santo na vida e na missão da igreja. É verdade.
Eu vejo aí muitos irmãos de outras tradições protestantes descendo o sarrafo, descendo a madeira, dizendo que o pentecostalismo não existe, não possui uma teologia elaborada. Isso é uma mentira. Isso aí é uma distorção, é uma visão distorcida e preconceituosa baseada em vídeos da internet, onde a gente vê pessoas que se declaram pentecostais subindo pelas paredes, algumas manifestações um tanto quanto bizarras, que parecem até mesmo manifestações de terreiros de Umbanda e Candomblé. Aí quem é o estudante de outras vertentes, de outros ramos e outras tradições teológicas, assiste dali, ele acha que, de fato, eles não possuem nenhuma teologia elaborada. Se esquece que que a maioria dos pentecostais são pessoas sérias, pessoas compromissadas com o reino de Deus, com a obra de Deus. Tem muita gente boa, tem muitos estudiosos, muitos mestres dentro do pentecostalismo, que sim, nós temos uma teologia sim elaborada. Discordo totalmente de quem diz que não temos uma teologia centrada e baseada na Bíblia, né? Ele vai dizer mais assim: tendo como ponto de partida o panorama histórico do pentecostalismo, este capítulo focaliza o crescimento da teologia das Assembleias de Deus desde a sua fundação e organização em 1914 nos Estados Unidos. Como eu falei, eu não sou assembleano, contudo a teologia assembleana é a teologia que mais eu concordo, né? Que é uma teologia que tem uma herança muito forte no movimento de santidade, né? Tem uma herança teológica muito forte do metodismo wesleyano, arminiano, etc. Na questão escatológica também concordo. Por isso que eu estou trazendo esse estudo aqui, embora eu pertença à Igreja de Nova Vida do Brasil. Os fatores considerados neste estudo incluem os alvos principais, as pessoas que mais influenciaram na elaboração da doutrina, a literatura e os vários meios empregados na preservação da teologia. A continuidade dos dons espirituais. No decurso da história do cristianismo, sempre houve pessoas que buscaram algo mais em suas peregrinações espiritual e que ocasionalmente eram levados a indagar acerca do significado do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. A erudição recente tem lançado mais luz sobre os movimentos carismáticos, demonstrando que o interesse pela obra do Espírito Santo tem perdurado através da história da igreja. Então, o que a gente observa em nível de Brasil? Em nível de Brasil, você vai ver várias igrejas tradicionais buscando se algo mais, que seria uma experiência pentecostal, se desligando das suas igrejas, batistas tradicionais se desligam das suas igrejas, e tendo a experiência do batismo com o Espírito Santo através de encontros de oração, e obviamente não conseguiram mais ficar juntamente com os demais irmãos, porque os demais irmãos não aceitaram. Então, muitos vão para outras denominações, vão para a Assembleia, vão para uma igreja metodista, ou fundam uma igreja batista renovada, mais uma comunidade de fé. Nós sempre teremos, em todas as eras houve, que não está nisso, em todas as eras houve pessoas que buscaram algo mais, e sempre teremos as pessoas que têm mais sede pelas coisas de Deus. E isso aconteceu também em igrejas presbiterianas, igrejas batistas, onde a maioria eram cessacionistas, não criam na continuidade dos dons. Então você vai ver hoje aí batistas, pentecostais, presbiterianos pentecostais, e até que eu já coloco em xeque algumas questões que eu não vou entrar agora em detalhe, até movimentos católicos se declarando aí como movimento da renovação carismática, alegando que também tiveram a experiência do batismo do Espírito Santo. Mas isso aí é algo a ser discutido, eu não vou entrar agora nessa questão. Mas vamos lá. Seguindo. Pelo menos 2 reavivamentos no século XIX podem ser considerados precursores do moderno pentecostalismo. O primeiro ocorreu na Inglaterra em torno de 1830, durante o ministério de Edward Irving. O segundo, no extremo sul da Índia, por volta de 1860, mediante a influência da teologia dos irmãos de Plymouth e sob a liderança do leigo indiano G.C. Ayyappan. Documentos contemporâneos a respeito de ambos os movimentos incluíam referências ao falar noutras línguas e a profecia. Claro, documentos, narrativas descrevendo ações miraculosas, descrevendo
falar línguas, profecia, sempre a gente vai encontrar na história da igreja, né, nesses movimentos. Somente as pessoas que são desonestas intelectualmente é que vão negar, né, e vão negar esse tipo de ocorrido, né, nesses encontros. Mas é fato, os grandes avivamentos aí, o reavivamento, principalmente no século XIX, as línguas estranhas, as profecias estavam presentes. E demais aqui, as conclusões dessa pesquisa corrigem em parte a crença existente em alguns círculos teológicos. Hoje tá bravo, tá difícil, mas vamos lá. De que os dons espirituais cessaram na era apostólica. Opinião esta, olha só, vou repetir. As conclusões dessa pesquisa corrigem em parte a crença existente em alguns círculos teológicos de que os dons espirituais cessaram na era apostólica. Vocês sabem, pessoas que pensam dessa forma são cessacionistas, né? Opinião esta, aliás, proposta enfaticamente por Benjamin Warfield em Coulterfield Miracles, uma obra de 1918. Warfield argumentava que a autoridade escrita e objetivo das escrituras, que são inspiradas pelo Espírito Santo, seria inevitavelmente subvertida por aqueles que ensinassem um conceito subjetivo do mesmo Espírito. Nos últimos anos, essa perspectiva vem perdendo terreno nos círculos evangélicos. Então, essa ideia de que o pentecostalismo seria um novo montanismo, que esses movimentos, o Warfield tinha esse receio de que o movimento pentecostal, dando ênfase demais ao Espírito Santo, subverteria as escrituras, traria uma certa bizarrice. Em certa medida, ele tinha razão, mas isso a gente tem que entender que não é a maioria. É uma minoria que descamba para as bizarrices, né? E isso existe em todos os movimentos, todos os grupos, não é somente no grupo pentecostal. Mas esse receio dele, eu até concordo, dou razão a ele em certa medida, porque muitos descambaram, né? Muitos se inclinaram para uma teologia estranha. As escrituras, simplesmente esses grupos se divorciaram das escrituras sagradas e começaram a dar ênfase às suas experiências estranhas, não baseadas nas sagradas escrituras. Mas isso não é a opinião da maioria pentecostal, ok? Com a chegada do reavivalismo no fim do século XVII, início do século XVIII, na Europa e na América do Norte, os pregadores calvinistas, luteranos e arminianos passaram a enfatizar o arrependimento e a piedade na vida cristã. Qualquer estudo do pentecostalismo tende a se ater aos eventos desse período, especialmente a doutrina da perfeição cristã, ensinada por John Wesley, o pai do metodismo, e pelo seu assistente John Fletcher. A publicação por Wesley de A Short Account of Christian Perfection, de 1760, conclama seus seguidores a buscar uma nova dimensão espiritual. Essa segunda obra da graça, posterior à conversão, libertaria os crentes de sua natureza moral imperfeita, que os tem induzido ao comportamento pecaminoso. Eu não concordo com a teologia de Wesley e a maioria dos pentecostais, não, nesse sentido, de que haveria uma doutrina que ensinaria o alcance, né, que incentivaria o crente a alcançar a perfeição cristã, ao ponto de muitos entenderem que o sujeito deixaria de ser pecador ainda nessa vida, algo antibíblico, né? Obviamente ele devia ele tinha seus pensamentos, tinha os seus versículos que ele interpretava para chegar a essa conclusão, mas a gente percebe que isso é uma falácia, né? Você pode ter 30, 40 anos de crente, de santificação, de vida com Deus, mas se você não vigiar, o pecado está bem presente na vida do cristão. Então ele tem que lutar com o pecado até o fim da sua vida. Então essa ideia de perfeição cristã, vida perfeita, né? Sem pecado, né? É claro, né? Você seguindo a santificação, você não é mais escravo do pecado, sem dúvida. Mas a ideia de que há uma perfeição, que o crente é perfeito, é uma ideia no mínimo estranha, né? As Sagradas Escrituras. Essa doutrina chegou à América do Norte e inspirou o crescimento do movimento de santidade. A ênfase voltada à vida santificada, mas sem mencionar o falar em outras línguas, registrada nas Escrituras, derramamento do Espírito, batismo no Espírito Santo, língua de fogo, tornou-se marca registrada na literatura e nódia do movimento da santidade. Então, o movimento de santidade destacava uma vida santificada, mas essa questão do falar línguas até então eles não destacavam não, mas vamos lá. Uma das principais líderes da ala metodista do movimento, Fowben Palmer, editou o Guide
to Holiness e escreveu, entre outros livros, The Promise of the Father, de 1859. Outro escritor popular, William Arthur, escreveu Tongue of Fire, de 1856, um grande sucesso literário, ou seja, todas essas obras enfatizando essa questão da santificação, da busca de uma segunda bênção, né? Aos que procuravam receber a segunda bênção, era ensinado que cada cristão precisa esperar, botou entre aspas, Lucas 24:49, pela promessa do batismo no Espírito Santo. E assim seria quebrado o poder do pecado que domina a pessoa desde o seu nascimento, levando-o a viver cheio do Espírito. Além disso, Joel profetizou que, como resultado do derramamento do Espírito de Deus, vossos filhos e vossas filhas profetizarão nos últimos dias. Agora, uma coisa que eu tenho que colocar aqui, tá? Alguns pentecostais, equivocadamente, até mesmo por ter nascido no meio pentecostal e ouvir algumas coisas e entender errado, acreditam, até me chegam a dizer que quem não é batizado no Espírito Santo não tem o Espírito de Deus, não é salvo. Quem não teve a experiência, essa segunda bênção com evidência em línguas estranhas, não faz a obra de Deus, não é de Deus, é herege. Não, pelo amor de Deus, por favor, não faça isso não. Eu conheço pessoas, veja bem, sou pentecostal, tá? Tive experiência no batismo do Espírito Santo com 16 anos de idade. Eu conheço pessoas que não tiveram a experiência do batismo do Espírito Santo. Mas são pessoas extremamente de Deus, são pessoas que são fiéis, são pessoas extremamente corretas, santificadas, pessoas que buscam a Deus, que meditam na palavra diariamente, estão nos cultos, não faltam cultos, estão ali sedentas, fazem a obra de Deus, são submissas, obedientes e não tiveram batismo com o Espírito Santo. E com certeza você deve conhecer pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, mau caráter, já traiu a mulher várias vezes, é ladrão, rouba os irmãos, compra não paga, dá beiço, um mau caratismo, e tá lá rodando no manto, e tá lá. Esse é o nosso problema, um dos defeitos do pentecostalismo, enfatizarmos os carismas e esquecermos o fruto. O que salva o cristão é o fruto. O que nos salva é o fruto, o caráter de Cristo em nós, não os dons. Dom não salva ninguém não, tá? Só te lembrando. Demais aqui, a crença numa segunda obra da graça não ficou confinada ao círculo metodista. Charles Finney, por exemplo, acreditava que o batismo no Espírito Santo provesse o revestimento do poder divino para se obter a perfeição cristã. Algo parecido com o que o Wesley ensinava. Sua teologia, porém, não se encajava nem na categoria wesleyana, nem na reformada. Parecido, não igual. Embora a teologia da reforma haja identificado o batismo no Espírito com a conversão, teologia da reforma. Então, eu sei que os reformados entendem totalmente diferente. Eles entendem que é o momento da conversão. Os pentecostais nós discordamos totalmente. Alguns revivalistas dentro dessa tradição aceitavam o conceito de uma segunda obra da graça para revestir os cristãos do poder do alto. Também sei que tem reformados, calvinistas, que acreditam sim no batismo do Espírito Santo, tá? E tiveram essa experiência. Não são todos que são sensacionistas e que entendem que o batismo do Espírito Santo é o momento da conversão. Entre eles se encontravam, por exemplo, D. White Almud e o Turrey. Apesar desse revestimento de poder, acreditavam a santificação mantinha-se em sua obra progressiva. Outro personagem-chave, um ex-presbiteriano, A.B. Simpson, fundador da Aliança Cristã e Missionária, cuja forma de pensar teve grande impacto na formação doutrinária das Assembleias de Deus, enfatizava nitidamente o batismo no Espírito Santo. Percebe? Até mesmo presbiterianos, né, no século XIX e hoje em dia também. Creio que há uma segunda bênção enfatizando o batismo no Espírito Santo. Claro, vão discordar da maioria dos seus pares, né? Semelhantemente, as conferências de Keswick, na Grã-Bretanha, que tiveram início em 1175, também influenciaram grandemente o movimento da santidade na América do Norte. Os conferencistas em Keswick acreditavam que o batismo no Espírito Santo produzia uma vida de contínua vitória, a vida mais sublime e mais profunda, caracterizada pela plenitude do Espírito. Esta veio a ser a interpretação preferida ao conceito wesleyano, que sustentava que o batismo do Espírito Santo produzia perfeição cristã. Como disse, não perfeição cristã. Eu prefiro escolher essas outras expressões. Sim, vai produzir uma vida mais sublime, vai produzir uma vida mais profunda. Me converti, como falei, com 16 anos de idade. Quantas vezes eu com 20, 21, 22 anos
pensei em me afastar, fui tentado várias vezes, graças a Deus nunca me afastei do caminho do Senhor, mas ali nos primeiros 5, 6 anos, a tentação, né, da vida de jovem foi muito forte, e no momento que eu pensava em desistir, naquela luta, sabe o que eu me lembrava? Não me lembrava do dia que eu aceitei Jesus como Salvador, não. Eu me lembrava no dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu falei, não vou voltar para esse mundo podre, não. Eu tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo, eu não quero perder essa comunhão maravilhosa. Foi uma experiência profunda, assim, sublime. Interessante isso, né? No século XIX, a ciência médica avançava lentamente e pouca ajuda oferecia aos que se achavam gravemente enfermos. A fé no poder miraculoso de Deus para a cura física era acolhida em alguns círculos. Na Alemanha do século XIX, os ministérios que ressaltavam as orações pelos enfermos, especialmente de Dorothea Trudel, Johann Christopher Blumhardt e Otto Stollmeyer, chamavam a atenção dos norte-americanos. A teologia de santidade, com sua crença de purificação instantânea do pecado no revestimento de poder do Espírito Santo, produziu um ambiente receptivo aos ensinos da cura mediante ou imediata através da fé. Para muitos cristãos, o batismo no Espírito Santo restaura plenamente o relacionamento espiritual de Adão e Eva, que Adão e Eva tinham com Deus no jardim do Éden. De modo significante, a vida mais sublime em Cristo podia também inverter os efeitos físicos da queda, capacitando os cristãos a adquirir autoridade sobre as enfermidades do corpo. Sim, nós cremos, pentecostais, nós cremos na continuidade dos dons e cremos na cura física, tá? Cura de enfermidades. Só que a gente tem que pontuar algumas coisas. Nem toda enfermidade o Senhor Jesus vai curar. Aí vai entrar a questão da soberania. Ele só vai curar uma pessoa se houver algum propósito, se for da vontade dele. As pessoas, crentes fiéis, vão morrer de doenças. Serão feitas orações, mas não serão curadas. Aí vai entrar a questão da soberania. Né? Algumas enfermidades, sim, são provocadas por espíritos malignos. Geralmente são pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor. As pessoas podem ser libertas, podem ser curadas. Os crentes, tendo o Espírito Santo de Deus, ficam doentes. Como falei, podem ser curados ou não. Tudo de conformidade com a vontade do Senhor. Né? Diz mais, os defensores da cura divina, tais como Charles Curtis, A.B. Simpson, A.J. Gordon, Carrie Judd Montgomery, Mary Woodhetter e John Alexander Dowie, baseavam boa parte dessa crença em Isaías 53:4-5, bem como nas promessas neotestamentárias da cura divina. Posto que Cristo não somente perdoava os pecados, mas também curava as enfermidades, os que viviam pela fé na promessa de Deus, segundo o Êxodo 15:26. Já não precisavam, segundo esses proponentes aqui da cura divina, já não precisavam mais de assistência médica. Caso lançassem mão desta, estariam demonstrando falta de fé. E é aí que eu quero trazer para hoje. Quem ensina isso hoje? O movimento neopentecostal. De que se você recorrer a médico, você está demonstrando falta de fé. E de que, já que você crê em Jesus, você é filho de Deus, logo ele é obrigado a curar você. Isso é uma interpretação equivocada. Os médicos estão aí, Deus permitiu que os médicos existissem e nós temos que recorrer sim aos médicos. Eu mesmo, né, há 5 meses atrás, acordei na madrugada com uma crise de vesícula, passando muito mal, pensei que fosse morrer. Pois é, foi um médico cirurgião que tirou minha vesícula, fez uma cirurgia, viu que 5 aberturas aqui na minha barriga, no umbigo, para tirar aquela vesícula que ia me matar, ela ia estourar dentro do meu corpo. Pois é. No caso aí, nós recorremos aos médicos. Aí vai me dizer que eu não tenho fé? Não, se eu não fosse ao médico, você poderia me dizer que eu não tinha fé. Você tem que dizer, você é burro, você não tinha inteligência. Você é burro, você foi burro. Né? Se eu não tivesse recorrido aos médicos, porque eu teria até morrido, não estaria aqui falando com você. Então essa ideia de que toda enfermidade Jesus vai curar, que você não deve procurar médico, cuidado, tá? Muitos crentes vieram a óbito com essa ideia de que não precisam buscar ajuda médica, né? Porque Jesus cura. Sim, Jesus cura, mas como eu falei, tudo dentro de um propósito que ele tem para cada pessoa. As características cada vez mais pentecostais do movimento da santidade deixavam seus adeptos dispostos a considerar os dons do Espírito na vida da igreja. Embora a maioria deles cresce que o falar em outras línguas tivesse acessado na igreja primitiva,
Os demais dons, inclusive a cura miraculosa, estavam à disposição dos cristãos. A partir daí, somente a incredulidade poderia impedir fosse a igreja do Novo Testamento estabelecida em santidade e poder. Quando, porém, o pregador wesleyano radical da santidade Benjamin Harding Irving começou em 1895 a ensinar sobre as 3 obras da graça, os problemas começaram a surgir. Segundo Irving, a segunda bênção iniciava a santificação e a terceira o batismo do amor ardente, que seria o batismo do Espírito Santo. A maior parte do movimento da santidade condenava essa terceira bênção, classificando-a como heresia, a qual, entre outras coisas, criava o problema das evidências distintivas entre a segunda e a terceira bênção. Não obstante, a noção que Irving possuía de uma terceira obra da graça, ao revestimento do poder no serviço cristão, firmou-se como alicerce do movimento pentecostal. Bem, o que se entende hoje entre a maioria dos pentecostais? Claro, pode haver alguém que discorde, mas a maioria dos pentecostais entende que no momento da conversão, da regeneração, inicia-se ali o processo, né, de santificação do crente que vai perdurar para a vida toda, certo? E dentro desse processo de santificação, desse início da caminhada, da jornada, ele poderia esperar essa segunda bênção, que seria o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, que está descrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Samaria quanto em Jerusalém, até os confins da terra, ou tanto em Jerusalém quanto em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, para que eu quero bater o Espírito Santo? Para falar em língua só para os outros verem? Não, eu preciso do revestimento de poder, dessa capacitação sobrenatural. Eu bati o Espírito Santo, esse revestimento serve para isso, ok? Próxima aula a gente vai falar sobre a teologia pentecostal e as missões. Até a próxima, Deus abençoe.